o Senhor falou comigo e eu já coloquei no meu coração que ela não me entregou nenhuma divisa, nenhum texto bíblico, nenhuma referência sobre o tema. Eu confesso que nunca tinha ministrado exatamente sobre esse tema, mas naquele momento o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, e é sobre esse texto, sobre essa porção das Escrituras e sobre o ensinamento dessa porção da palavra de Deus que eu quero compartilhar nessa noite. E antes disso, antes de ler o texto na palavra de Deus, eu quero te perguntar: qual é a motivação da sua vida? O que é que motiva a sua carreira, a sua corrida, a sua jornada? Por que é que você levanta da cama toda segunda-feira, início de uma semana de trabalho, e sai para a luta, para o corre, como dizem os jovens, né? Para a peleja? Qual é a vozinha que alcança o seu coração quando você tem que entrar na corrida da vida? Se a gente fizesse essa pergunta aí fora, pastora Nilza, muitas respostas viriam. E eu me lembrei, quando eu me fazia essa pergunta, quando eu pensava sobre esta palavra, de um concurso que eu fiz uma época. Acho que tem uns 8 anos, talvez mais. E foi, não sei se foi, eu acho que não foi o último, mas foi um dos concursos do INSS. E aí a gente, todo concurseiro, acredito que aqui tenha concurseiros, né? Participa desses aulões, dessas coiseradas toda aí. E aí, um daqueles aulões, perto da prova, aí a motivação daquelas pessoas, ou de muitas, na verdade muitas, porque era o que a gente via, era que ia ganhar um dinheiro certo, botava lá aqueles iconezinhos de dinheiro, né? Engraçado, tipo assim, tio Patinha, sei lá. Apesar de que o concurso do INSS não é essa coisa toda, né? Mas a motivação que fazia aquela pessoa entrar no corre, ou na corrida, ou na competição por aquele concurso, era a motivação financeira. Era a estabilidade que um cargo público, um servidor público em nosso país tem. Talvez também fosse um trabalho mais tranquilo, não ia ter aquelas horas tão exaustivas que costumam ter os trabalhadores do mercado aí, por exemplo, no comércio. Muitos deles levantam cedinho, trabalham ali às 8 horas, sendo 2 ou sei lá, 1 de almoço, depois pega uma condução, volta para casa, enfim, eu ficava olhando as motivações, né? Mas a minha pergunta volta de novo para você: o que te motiva a entrar na corrida da vida? Como é você, enquanto cristão, enquanto cristã, ou qual é a sua motivação enquanto cristão, enquanto cristã, na carreira da vida, na corrida da vida? Antes de ler o texto que nós vamos ler, tem outro texto, e eu ministrei sobre ele recentemente na minha igreja, e eu até pensei, poderia ser uma palavra aqui também, né? Paulo, quando ele está falando aos Coríntios, ele fala assim: se a esperança do homem é somente para esta vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E aí tem várias traduções. Ele é o mais infeliz, ele é o mais miserável dos homens. Se a nossa busca, agora saiu da lista, tá? Se a nossa busca
somente para essa vida, se a nossa corrida, se a nossa jornada, se as nossas intenções, se os nossos desejos, se os nossos propósitos são somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, pensando nisso, o autor da carta aos Hebreus nos dá conselhos e orientações de como nós devemos fazer a nossa corrida cristã, de qual deve ser a motivação que nos faz entrar na corrida da vida como cristão, ou na corrida da vida não, na corrida na vida como cristãos. Ele nos orienta que nós vamos enfrentar obstáculos, que nós vamos ter obstáculos a vencer, nós vamos ter que seguir orientações e nós vamos ter que obedecer ordens. E aí, o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 4, se você puder abrir a sua Bíblia comigo ou ligar a sua Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 4. E a palavra de Deus, nesta porção das Escrituras, nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu quero frisar esse texto. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O autor aos Hebreus, aqui no capítulo 12, ele faz um encorajamento aos cristãos que estavam querendo desanimar da corrida, da carreira, de buscar cumprir e obedecer fielmente o propósito de Deus para suas vidas. Na verdade, se nós voltarmos um capítulo antes, o autor que escreveu aos Hebreus, que escreveu essa carta aos Hebreus, ele encoraja os crentes, apresentando aos crentes a galeria dos heróis da fé. E ele diz e encoraja os crentes que estavam a ponto de se desanimar a seguir na mesma pegada dos cristãos da galeria dos heróis da fé, dos filhos de Deus, dos servos de Deus, da galeria dos heróis da fé em sua corrida, em sua jornada, em sua caminhada rumo a Jerusalém celestial. Porque conforme o texto que eu citei no início desta palavra, nós que estamos aqui, eu tenho certeza, não botamos a nossa esperança, a nossa fé, o nosso propósito, ou não firmamos a nossa jornada em buscas que se limitam apenas a essa vida. Nós não estamos motivados
limitados apenas a ganhar o nosso pão de cada dia, a ter um bom trabalho, a ter uma casa para morar, a viajar muito, a ter muitos filhos. E tudo isso é muito bom. Tudo isso é desejável. E não tem nada de errado com isso. Eu costumo muito falar, pastora Nilza, eu prefiro andar de carro do que de ônibus. Eu prefiro morar numa casa boa do que numa casa ruim. Eu prefiro ter um emprego bom do que um emprego mais ou menos. Eu prefiro ter um salário bom do que um salário ruim. São as minhas preferências. Mas não é isto que falta à minha vida, à minha escolha, à minha jornada e à minha busca. E se eu tiver isto, amém. E se eu não tiver isto, eu sei o que me espera. E não é isso que vai me impedir de continuar a carreira e a jornada. Eu estou na área da saúde mental. E num certo momento eu estava tentando ajudar e uma pessoa numa situação bem difícil. E essa pessoa dizia assim: se não for para eu ter o que eu quero ter na vida, um salário para eu suprir os meus desejos, condições de poder viajar, condições de realizar os meus sonhos, eu prefiro morrer. Porque a busca daquela pessoa estava centrada nas coisas boas que ela podia alcançar nesta vida. Mas aqui o autor aos Hebreus, ele diz assim: continue na corrida e não deixe nenhum obstáculo te impedir de continuar correndo. E a primeira coisa que ele nos mostra é que nós não estamos sozinhos na nossa corrida. E essa corrida é difícil, irmãs e irmãos. É ou não é? É fácil para você? Para mim nunca foi. Esses dias eu estava vendo um desses videozinhos aí, se não me engano foi a minha irmã Poliana que me mostrou. É um desses videozinhos cômicos, né? Acho que ele perguntou 3 coisas difíceis na vida, alguma coisa assim. E uma delas falou assim, o moço falou assim: eu estou tentando ser crente. Mas esse negócio de ser crente é muito difícil. É muito complicado. E se os crentes falarem que esse negócio de ser crente não é difícil, eu vou falar que os crentes já estão mentindo. Porque na verdade é só mesmo com a ajuda de Deus, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, nos sustentando, nos orientando, é que nós não perdemos o rumo, que nós continuamos na busca certa, na direção certa, no caminho certo. E aí o autor aos Hebreus começa esse texto que eu li, falando exatamente sobre isso, encorajando, porque ele tinha acabado de falar da grande nuvem de testemunhas do Antigo Testamento, dos servos, dos filhos de Deus. E aí ele traz, portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, nós não precisamos perder a coragem, nos desanimar. E tem um autor, um comentarista bíblico, que ele diz assim, o nome dele é Wilsby, Warren Wilsby, ele diz assim, que essa nuvem de testemunha não testemunha o que nós estamos fazendo como se fossem espectadores nos olhando, mas eles são um estímulo, um exemplo para nós. Eles nos dão testemunho de como deve ser a nossa corrida, de como deve ser a nossa jornada e de como deve ser a nossa busca. É como a
assim, ó, é como se você tivesse meio perdido no seu chamado, por exemplo. Você não sabe direito se você dá conta de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você está com medo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não se sente capaz de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E você tenta se afastar do propósito e do chamado de Deus para a sua vida, se apegando, buscando outras coisas. E aí, de repente, é como se você ouvisse alguém lá daquela plateia de homens que te dão testemunhos, que te dão exemplos. Alguém se levantar e gritar: ei, você que está com medo de ouvir o chamado de Deus, você que está arrumando desculpas para não responder ao chamado de Deus, você que acha que não é capaz de atender o chamado de Deus, eu quero te dizer uma coisa, eu também já estive aí. Quando Deus me chamou, eu fiquei com medo. Eu tentei arrumar desculpas. Ele me mostrou milagres, sinais e maravilhas, indicando que estaria comigo. Ele disse assim: olha, Moisés, pega essa madeira e joga no chão. Eu vou te dar esse sinal e você vai mostrar aos egípcios que eu estou contigo. Ele joga no chão e o que acontece com a madeira? Vira uma cobra, uma serpente. Depois Moisés ainda fica hesitante. Deus fala: mete a tua mão no peito, ela fica leprosa. Depois mete a mão no peito de novo, ela fica boa. E aí você faz o seguinte: se for preciso, ainda você pega a água do Nilo, joga no chão, que vai virar sangue. Eu estive aí, eu fiquei hesitante. Mas quando eu, enfim, obedeci a Deus e fui como Ele me mandou, grandes coisas aconteceram. O povo foi tirado do Egito e o povo seguiu. E nós conhecemos toda a história, mas Moisés foi. Ele foi. Foi fácil? Não foi. Teve problemas? Teve. Por fim, Moisés viu Canaã, mas não entrou. Mas ele obedeceu e foi e cumpriu juntamente com seu irmão, sua irmã, e tirou o povo do Egito conforme Deus mandou. Então, meu querido e minha querida, se você está buscando outras coisas que não cumprir a vontade de Deus, lembre-se, na testemunha dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, lá está Moisés dizendo: vale a pena levantar e obedecer a Deus. Não hesite, busque cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E quantos outros poderiam gritar para nós, pastora Nilza? Quantos outros? José poderia dizer assim: ei, muito mal pode te acontecer, aconteceu comigo. Eu era fidelíssimo a Deus, a ponto inclusive de resistir até o assédio de uma mulher. Mas eu fui para a cadeia, eu fui injustiçado, de todos os tipos, inclusive pelos meus familiares. Mas sabe de uma coisa? É o grito de José no final da sua história em Gênesis: o bem que vocês intentaram contra mim, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ah, igreja, nós temos um Deus fiel que está conosco, e por isso nós podemos entrar no corre ou na carreira cristã, na jornada cristã, sabendo que nós não estamos sozinhos. Portanto, não abandone, não desista do propósito de Deus para a sua vida, da chamada de Deus para a sua vida. Não busque outras coisas, não busque outros caminhos, não busque outras alternativas, porque você não vai ser feliz, porque você vai dar com os burros na água, porque eu vou dar com os burros na água.
A gente precisa abrir os nossos ouvidos e ouvir o chamado de Deus para nós e sermos corajosos, olhando para as testemunhas que estão diante dos nossos olhos, reconhecendo que o mesmo Deus que esteve com eles ou com elas é o mesmo Deus que está conosco. É o mesmo Deus que está conosco na corrida e na jornada. E sabe de uma coisa? Quando nós estamos na corrida, existem coisas que precisam ser deixadas de lado. Tem coisa que não dá para a gente carregar conosco, botar em nossas costas e dizer: estas coisas vão comigo na corrida, porque elas se tornam embaraço, nos termos bíblicos, estorbo. E a palavra estorbo tem o seu significado primordial de volume, seja em tamanho ou em peso. Tem coisa que é difícil. Eu fico olhando, é incrível, porque o autor aos Hebreus aqui, ele está usando essa figura mesmo de uma maratona, do atletismo, aliás, ali no contexto greco-romano. E eu estava na casa da minha filha mora em Toronto, e eu estava lá no inverno. E ela mora pertinho de um lago onde tem uma pista de corrida. E os corredores de inverno, a pastora Nilza foi corredora de rua há muitos anos, ainda é, pastora. E ela, melhor do que ninguém, sabe disso, que eu não sou corredora de nada, gente. Eu estou tentando puxar os pezinhos na academia. Só isso por enquanto, quem sabe um dia, né? Mas eu observava aqueles corredores ali de inverno. Porque quando eu estou falando, Toronto é frio, viu? E eu estou falando assim de 15 graus negativos, 20 graus e alguns corredores de rua. Aí você imagina que eles precisam ir mais aparelhados para essa corrida de rua num inverno como esse. E eles vão com umas coisas mais pesadas. Pastora Nilza, eu não sei o quanto que aqueles agasalhos pesados e aquelas roupas pesadas e talvez um tênis mais adequado para a neve, para tudo, é um empecilho para aquela corrida. Mas, às vezes, a gente vai fazendo a corrida cristã dessa forma, carregando pesos inadequados para a nossa corrida, vestidos numa vestidura que não está adequada à nossa corrida. Os prazeres da vida, por exemplo, são obstáculos para a nossa corrida muitas vezes. A gente vai ter que optar. Eu vou viver isso ou eu vou deixar isso por causa do amor, do compromisso, da fidelidade, do testemunho de Jesus Cristo em minha vida. Porque isso aqui é um estorvo para a minha carreira, para a minha jornada espiritual. Meu irmão e minha irmã, olha para a sua vida nesse momento. Faça uma reflexão sobre os seus hábitos, aquilo que você cultiva no seu dia a dia. As conversas que você tem, sejam elas físicas, presenciais ou virtuais, pelas redes sociais, os relacionamentos que você mantém, a fascinação pela riqueza do mundo. Não é à toa que a Bíblia fala do dinheiro ou do amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males. Porque a fascinação pela riqueza do mundo pode ser um estorvo para você seguir na busca daquilo que Deus tem para a sua vida. Não foi assim que aconteceu com aquele jovem rico? Quando ele chega para Jesus e ele fala assim: eu faço isso, faço aquilo outro. Jesus pergunta para ele, né? Ele já faço isso, faço tudo direitinho, aquilo outro. E aí Jesus diz para ele:
Então agora vai e vende tudo que você tem e vem me seguir. E o coração dele ficou preso pela sua riqueza. Muitas vezes a fascinação pela riqueza, pelo desejo de possuir mais, nos faz desistir de colocar a nossa confiança em Deus, de buscar a vontade de Deus, de estar na presença de Deus, de estar rendidos a Deus, e a desistir da nossa corrida, da nossa busca por Deus. Coisas que vemos. Eu me lembro, quando meu esposo ainda era... Você vê assim, são as coisas lícitas, sabe? É aquela história que às vezes a gente escuta algumas pessoas dizerem: o diabo ele é muito sutil, a gente fica esperando o diabo de rabo e chifre. Esse diabo é muito óbvio, ele não é besta, ele é sutil. Na linguagem de alguns, ele vem com sapatinho de lã, suavemente, com uma beleza que ele não tem, que o seu propósito não tem, que o seu fim, que é morte e destruição, não tem. Mas ele nos engana. Eu me lembro de uma pessoa, quando meu marido era ainda supervisor nacional, que ele se deixou seduzir pelo encanto de um relacionamento virtual à distância, e teve a sua vida destruída, a sua família destruída, porque é isso que o inimigo faz. Ele vai lentamente colocando estorvos em nosso caminho, peso extra na jornada, e a gente deixa isso tomar conta da nossa vida. E às vezes, inicialmente, não é nada ilícito, nada ilegal, nada que não seja próprio, mas que por fim pode se tornar o maior empecilho, que é o pecado. Dar as caras ao fim como pecado. E aí o peso do pecado é terrível, é destruidor. Portanto, igreja querida, se nós vamos continuar na corrida rumo a Jerusalém celestial, e se nós vamos levar conosco outros tantos, nós precisamos nos livrar dos atrapalhos, dos pesos extras, daquilo que estorva o nosso caminho. Eu me lembro sobre o apetite do pecado de uma história que ela conta da vida de um duque do 4º século que viveu no que hoje é a Bélgica, ali na Europa. E esse cara, esse senhor, esse homem, estava acima do peso. E ele era dominado pelo seu apetite, pelos seus desejos, pela sua glutonaria. Comer é bom, mas comer demais a Bíblia chama de pecado. Comer ao ponto de perder a vida, a Bíblia chama de pecado. E o fato é que esse duque teve uma disputa com o seu irmão, e o seu irmão venceu a disputa e tomou o seu reinado, o seu ducado, eu não sei lá como é que fala isso. E aí ele fez o seguinte: ele pegou o seu irmão e não o matou, e nem o prendeu. Ele o colocou num quarto, num cômodo todo equipado, com cama, com tudo bonitinho, com portas normais, janelas normais, e prometeu a ele que ele podia recuperar tudo que ele tinha perdido, que lhe tinha sido tomado, quando ele pudesse deixar aquele quarto. E como eu disse, não seria difícil para a pastora Nilza, que está bem em forma, não seria difícil para tantas outras irmãs e irmãos, porque até para mim, que estou acima da forma, ainda passaria normal naquela porta. Mas para aquele homem que já estava muito acima do peso, ele teria que perder peso para poder passar naquela porta e sair. E ele disse: olha, quando a porta está aberta, a janela
janelas estão abertas, nada trancado, nenhum cadeado, nenhuma corrente no seu pé. Quando você sair desse quarto, você assume tudo de volta. Mas ele já não podia sair. E o seu irmão, muito gentil, muito atencioso, todo dia mandava lhe servir um banquete, ao qual ele poderia recusar ou receber. Como todo bom glutão, o que vocês acham que ele fez? Ele comeu e comeu e comeu ao ponto de não conseguir controlar o seu apetite, o seu desejo, e se tornou cada vez mais obeso e cada vez mais distante daquele do retorno à sua propriedade e ao seu lugar de poder. E quantas vezes isso não acontece conosco? Os nossos desejos, os nossos apetites, as nossas vontades se tornam grandes estorvos para a gente estar no lugar que Deus nos posicionou, nos deu e nos colocou. Então a gente precisa se livrar de todo peso que nos atrapalha. E como a gente deve andar nessa jornada, nesta corrida, na direção daquilo que Deus tem para nós? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, é a orientação aqui. E a palavra grega utilizada aqui para carreira é uma palavra que vem do original agonia. Agonia. É uma ideia de esforço. A gente tem que se esforçar. A gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que ter a intenção. Não é se der eu passo. Gente, e o meu desejo sincero, pastor, é que aqui nessa igreja tenham pouquíssimos assim. Mas infelizmente, como seres humanos, nós somos tão autocentrados. Mas aqui vem o autor bíblico dizendo assim: entre nesta carreira disposto, disponível, interessado a empreender o que for necessário para você não desistir no meio do caminho. Porque a coisa mais fácil de se fazer é desistir, é buscar o atalho que nos leva aonde a gente quer ir e não seguir no caminho em que devemos ir. Os obstáculos do caminho, ou mesmo as nossas fraquezas, podem nos tirar da corrida. E aí, quando eu estava pensando sobre este texto, eu me lembrei de um filme que nós vimos na nossa casa, que talvez você tenha visto também, que é Mais do que Vencedores. Alguém já viu esse filme? Que é o filme de uma menina que tem asma e ela corre. Eu não sei se alguém já viu isso, é um filme cristão. Já viu, né? E o pai dela, que já havia sido um corredor também, ele orienta aquela moça na corrida. Como é que ela, dentro da sua incapacidade, porque quando você assiste o filme, você percebe que aquela moça, com a sua capacidade, ela não podia correr. Ela tinha asma. Pastor, eu não sei, mas um asmático para correr deve ser difícil, não é? E aquela moça tinha asma. Eu não tenho nem asma, gente, mas eu corro 10 metros e eu já estou assim, ó. É difícil o negócio aqui, o joelho já não aguenta mais. Mas todo corredor, e principalmente corredor de maratona, ele sabe que em determinado ponto, e aí a gente está falando, eu principalmente estou falando do que eu leio, do que eu escuto, do que eu vejo nos filmes. E aí aquele pai orientando aquela menina, ele mostra como ela deve correr.
o foco que ela deve ter, de ela não se distrair com o que está em volta, dela não buscar olhar para outras direções, senão para o seu destino final. E ele vai dizendo: olha, você vai correndo, e depois você foca na corredora que está à sua frente. Não olhe para trás, não busque saber quem está atrás, não se preocupe com isso, não olhe para o lado, foque na corredora adiante. E quando você ultrapassar essa barreira, porque aquela corredora era a sua próxima barreira, você comece a olhar adiante, porque lá no final tem a linha de chegada. E vai ter um momento na corrida que você não vai conseguir correr mais. É o que os corredores chamam, um momento assim que você está perdendo as suas forças, e depois desse momento, vem o que eles chamam de o segundo fôlego, o segundo vento no inglês. Que se você passar esse momento que você não está aguentando mais no seu corpo, você vai ter as suas forças renovadas e você vai conseguir correr até o final. E talvez hoje nessa sua corrida, nessa sua busca por andar de acordo com a vontade de Deus, de viver os princípios da palavra de Deus para você, de viver a vontade de Deus para a sua vida, você esteja enfrentando esse momento em que tudo está doendo. A vontade é de parar, de não seguir adiante. Mas saiba de uma coisa, igreja querida: o Deus que habita a sua vida, o Espírito Santo que está com você, Ele há de soprar um novo fôlego nas suas narinas. Ele há de te dar a força que você precisa para você não retroceder, para você continuar buscando a direção que Deus te deu, buscando servir a Deus e andar de acordo com a sua vontade. Glória a Deus, não permita que as dificuldades e os obstáculos da vida te impeçam de ser perseverante, de ter paciência até triunfar. Tiago 1:2-5 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. A palavra perseverança aqui dá a ideia de persistência, de corrida firme até o fim da jornada. Que o Senhor nos ajude a correr dessa forma, a buscar servi-lo desta forma, a buscar caminhar com Ele desta forma. Deus, a luta está pesada, os obstáculos estão grandes, coisas enormes se levantam diante de mim e que querem me fazer desistir no caminho, mas eu vou persistir, eu vou caminhar pacientemente rumo à tua vontade e ao teu propósito para a minha vida. Eu não vou ficar caído pelo caminho. Corra confiante que no momento certo, esse vento do Espírito revigorador virá sobre a sua vida. E nós temos, pastora, o máximo modelo para a nossa corrida. E quem é o modelo? O texto nos diz: quem é o modelo? Jesus Cristo. Ele deve ser o nosso foco. É para Ele que nós devemos olhar. Ele, sendo Deus, não teve temor, não teve medo. Ele deixou a sua glória, Ele deixou tudo o que tinha, Ele se tornou homem, Ele viveu nessa terra, Ele levou sobre si os nossos pecados naquela cruz, e Ele ressuscitou, e hoje está à destra de Deus, e é o nosso advogado, o nosso intercessor. Então nós, quando
morremos, nós devemos olhar para o nosso Jesus Cristo, que o texto nos diz que é o nosso modelo máximo. Ele é o autor da nossa fé. E Ele é o consumador da nossa fé. É por Ele que nós temos fé. E nós cremos que tudo que Ele disse vai ser consumado e nós estamos confiantes nisto. E é por isto que nós seguimos na nossa carreira. Jesus venceu os obstáculos. Ele derrotou o diabo. Ele triunfou sobre a morte. Ele ressuscitou. E Ele está sentado à destra de Deus. E é para Ele que nós devemos olhar firmemente. Amém. A palavra traduzida por olhar firmemente incorpora a ideia de tirar os olhos das coisas que estão perto de nós e que desviam a nossa atenção. Incorpora a ideia de você saber se as suas buscas estão te afastando de Jesus Cristo e do propósito dele para a nossa vida. Então nós devemos conscientemente, intencionalmente, fixar os olhos em Jesus Cristo, que é o nosso grande e maior alvo. E até que ponto devemos ir? O último versículo do texto que nós lemos nos fala. Até que ponto nós devemos ir? Aqueles cristãos para quem o autor aos Hebreus estava escrevendo, eles queriam desistir da caminhada. Eles queriam parar a carreira, a corrida. Eles queriam voltar os seus olhos para os seus interesses e as suas buscas. Mas o autor aos Hebreus diz para ele: olha, vocês ainda não, na luta de vocês contra o mal, aqui contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês estão sofrendo sim, vocês estão perdendo bens, vocês estão perdendo oportunidades, vocês estão perdendo prazeres, perdendo entre aspas. Mas eu quero dizer para vocês, na luta de vocês contra o pecado, contra o mal, contra o diabo que os assedia tão de perto, vocês ainda não foram martirizados. Outros já haviam sido. Outros já haviam perdido a sua vida por causa do amor a Deus, por causa do amor a Cristo. Outros já haviam sido cerrados ao meio, já haviam sido passados ao fio da espada, degolados. Mas vocês ainda não. Vocês não tiveram que resistir ao mal, ao diabo, ao pecado, ao ponto de serem martirizados. Sigam adiante, não desistam, não percam o foco, não percam o rumo, não percam a direção, igreja querida. Que o Senhor nos ajude em nossa carreira. Que a nossa busca maior seja por Deus e por seu propósito para as nossas vidas. Que não percamos de vista que o único caminho seguro para o cristão é prosseguir até o fim e perseguir a vontade de Deus. Você vai enfrentar lutas, obstáculos, vai ter que lutar. Sabe de uma coisa? A nossa maior luta, muitas vezes, não está fora de nós. Às vezes está dentro de nós. Você vai ter que lutar contra os seus arredores e às vezes travar a maior luta contra si mesmo, contra si mesmo, contra os seus sonhos, contra os seus desejos, contra seus propósitos, contra as suas buscas que não estejam de acordo com a vontade de Deus. E dizer: Senhor, eu as
em tua presença, que a tua vontade seja feita em minha vida, porque eu não vou tirar os olhos de Jesus Cristo e eu vou seguir adiante e sei que Deus vai me sustentar até o dia da minha chegada, até o dia em que eu vou arrebentar a faixa, a fita e vou terminar a corrida. Igreja, eu não sei quando a corrida vai terminar para mim. Eu não sei se ela vai terminar porque eu vou encontrar Jesus, ou não sei se ela vai terminar porque Jesus vem me encontrar. Mas seja como for, no dia em que a corrida terminar para mim, eu vou ter cruzado a linha de chegada e eu vou ter chegado na eternidade, na Canaã celestial, na comunhão eterna com o meu Senhor, a quem sirvo e a quem amo. E esse é o meu desejo também para a sua vida. Que Deus te ajude e te dê forças para você manter o foco no propósito e não se desviar por nenhum caminho e nem por outro. Amém? Que Deus abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.